Bom dia. Mais uma segunda-feira, eu, Pastor Nilson Teixeira, vai trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra de hoje fica em 1 Samuel, capítulo 24, verso 4. E eu vou orar antes de trazer essa palavra para edificar a sua vida, para que você possa entender o que Deus pode fazer na vida de um ungido de Deus. Ó Senhor Deus e Pai, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, me capacita, me orienta, me dá o discernimento das palavras que vão sair da minha boca. Que não seja eu, mas sim seja o Teu Espírito Santo a falar com os seus servos que estão para ouvir esta mensagem. Em 1 Samuel 24, ali tu dá dizendo, e vai orientar-se toda a minha mente, todo o meu coração, para que as palavras que saiam da minha vida possam ter o entendimento de todos aqueles que a ouvir. Me capacita, me orienta, me dá direção sobre tudo aquilo que eu vou falar. Que não seja eu, mas sim a Ti, o Teu Espírito Santo. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 24, verso 4. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que te possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: livra-me, ó Senhor, de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, vista ser ele um ungido do Senhor. Só até aqui. O que eu quero dizer com isso, Senhor? Saul, ele levou 300 homens, mais um pouco atrás, nesse versículo, nesse capítulo, conta que Saul estava prestes a ir atrás de Davi, ele, de alguma maneira, ele enciumado com as coisas que Davi estava conquistando. E ele foi para poder tentar intervir contra a vida de Davi. E seus 300 homens que foi ali, cavaleiros que foram atrás de Davi, eles se alojaram em determinada caverna, onde que ali também estava Davi. E seus homens falaram: pô, Davi, Deus está entregando o seu inimigo nas tuas mãos. E Davi, naquele momento de aflição, naquele momento assim, sem pensar muito, ele desceu e ao ver Saul, ele cortou um pedaço da roupa real de Saul. Mas ele não deixou que seus soldados fossem interferir contra a vida de Saul. E ele conseguiu entender que ele não poderia ter feito aquilo. E pediu perdão a Deus por ter tocado na orla, na vestimenta real de um ungido de Deus. Porque ele também era ungido de Deus. Mesmo daquilo que Saul já não estava mais agradando ao coração de Deus, sobre o que ele estava errando contra o ensinamento que Samuel estava passando sobre a palavra, profetizando sobre o que Deus está mandando dizer para ele, ele não quis saber nada disso, ele quis fazer. Como estou dizendo, como lá atrás, no capítulo 16, quando Deus fala para Samuel: Samuel, até quando tu vai proteger, até quando tu vai ter essa melindragem contra Saul? Enche o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, e lá eu te mostrarei quem você ungirá como rei. E assim Samuel foi até a casa de Jessé, mandou seu primeiro filho, segundo, terceiro, e nenhum deles estavam agradando o coração do Deus. Samuel chegou a olhar um dos filhos de Jessé e se agradou: é este, Senhor. Mas não, você vê por fora, eu vejo por dentro, eu vejo o coração do homem. E ali, quando veio aquele franzininho, aquele homem ruivo, pequeno, de baixa estatura, pastor de ovelhas, que era Davi, que estava no campo, e o Senhor: este aí tu ungirás como rei de Israel. O que eu quero falar com isso, irmão? Davi não tinha nenhuma estrutura nenhuma para soldado, para guerreiro, para nada. Tanto mais à frente ele foi combater contra Golias, mas ele não foi com força, ele foi com a unção do Espírito Santo de Deus, porque ele estava ofendendo o povo de Israel. O Deus vivo, o Deus dos exércitos, o general dos exércitos. Então, meus irmãos, ele foi lá para poder defender o povo. E depois daquilo tudo, Saul se indignou de alguma forma com ele, tentando o tempo todo matar Davi. Mas Davi entendeu que ele não poderia tocar em Saul. Passaram os anos e anos, até, se eu não estou enganado, cerca de 20 ou 30 anos aproximadamente, que foi quando Davi foi assumir seu reinado. E depois de ter assumido o seu reinado,
13 anos, se eu não estou enganado. Estou não me lembrando a data, o período certo, mas depois de um certo tempo, quando Saul veio a falecer, quando numa determinada batalha, se afugentando, acabou sendo caído sobre sua própria espada, e ali ele veio a ter a sua morte. E Davi foi assumir o reino. Ele não quis matar Saul, ele não quis tirar a vida de Saul, porque ele entendeu. Todo aquele que é ungido pelo Pai, pelo Celeste, ele está protegido pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, se você é ungido, se você tem uma promessa na sua vida, ai daquele que tocar em você. Ele não vai, você não precisa se preocupar, você não precisa guerrear, você não precisa ofender, você não precisa ter aquela briga, e você só entregar na mão de Deus, porque Ele te protege, Ele te guia, Ele te orienta. Irmãos, é uma pregação, é um texto que eu posso estar falando horas e horas, mas eu estou aqui nessa situação e estou trazendo essa palavra breve. Não se preocupa com aqueles que te ofendem, porque Deus te justifica. Não se preocupa com aqueles que estão te setando pelas tuas costas, estão te apunhalando pelas costas, estão te traindo. Não se preocupe, porque você é ungido de Deus, você é um escolhido de Deus. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Então não se preocupe por isso, porque Deus vai fazer a diferença na sua vida. Não se preocupe, porque eu consegui entender nessa palavra que como você é ungido, como você é escolhido, como Deus tem uma promessa na sua vida, não tem quem venha contra você e estrague essa promessa, estrague algo que Deus tem na sua vida. Eu, pastor Nilson Teixeira, custei muitos anos a entender o que Deus queria na minha vida. E hoje eu já entendo o que Deus quer e tento fazer o máximo possível dentro da presença de Deus. Eu sou errado, sou pecador, porque nós pecamos em gestos, atitudes, em pensamentos. Nós podemos pensar em alguma coisa e estar pecando. Nós podemos ter qualquer atitude e estar pecando. Nós podemos trazer qualquer tipo de pensamento, ou gestos, atitudes, de qualquer outra forma e estar pecando. E nós somos carne, nós somos falhos. Mas nós temos que pedir direção constantemente a Deus, para ser fortificado pelo Espírito Santo e ter a vitória, pelo nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu agradeço mais essa oportunidade e eu vou deixar hoje mais uma vez aqui o meu contato. Eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é pastor Nilson Teixeira, meu contato é 021, o telefone é 98606-6068. 021 98606-6068. Faz contato comigo, pode me chamar no zap, ou deixar alguma mensagem aqui no meu canal, mande o meu link do meu canal para outros amigos seus, para poderem ouvir a palavra de Deus, para poderem entender. E quando eu tiver com muito mais gente, eu vou ter um pouquinho mais de estabilidade, para poder ficar num local mais confortável, sem estar assim, sentado na minha cama, com minha perna pendurada, para poder trazer uma palavra de Deus. Mas o sacrifício é tudo. Eu estou fazendo esse sacrifício não por mim, não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele mandou ele para a cruz, para perdoar o meu e o seu pecado. Amém? Graça e paz. E até a próxima segunda-feira.